Milionário é desprezado pela própria família após adoecer, até que uma enfermeira aparece e tudo muda. Imagine um homem no auge da vida, com o mundo aos seus pés, de repente lançado no abismo da fragilidade humana. Essa é a história de Ricardo Almeida, um empresário de 42 anos que construiu um império no setor de tecnologia, acumulando uma fortuna que faria inveja a reis. Alto, com olhos castanhos penetrantes e um sorriso que fechava negócios milionários, Ricardo era o tipo de homem que entrava em uma sala e todos paravam para notar. Ele organizava jantares extravagantes em iates, viajava para conferências globais e namorava celebridades passageiras, mas seu coração pertencia a Vanessa, uma influenciadora digital glamourosa que parecia saída de um comercial de luxo. Juntos, eles eram o casal perfeito, posando para fotos em revistas de fofoca, vivendo uma vida de ostentação e promessas eternas. Mas o destino, cruel e imprevisível, decidiu testar os limites dessa perfeição. Tudo começou com tremores sutis nas mãos, que Ricardo atribuía ao estresse. Aos poucos, os sintomas pioraram: fraqueza muscular, fadiga constante. Após exames exaustivos, o veredito veio como um soco no estômago: esclerose lateral amiotrófica, uma doença neurodegenerativa progressiva que rouba o controle do corpo, músculo por músculo, deixando a mente intacta para testemunhar o declínio. Ricardo, o titã invencível, viu seu mundo desabar. Seus pais, que sempre se orgulharam do filho bem-sucedido, começaram a se distanciar, alegando compromissos inadiáveis em viagens e eventos sociais. Seus irmãos, que outrora pediam favores financeiros, agora mal respondiam mensagens. Vanessa prometeu ficar ao lado dele, acelerando planos de casamento para selar o amor antes que fosse tarde. Mas por trás das juras, a realidade era sombria. A mansão opulenta em São Paulo, com seus jardins impecáveis e salas cheias de arte contemporânea, transformou-se em um palácio de solidão. Ricardo, confinado a uma cadeira de rodas, sentia a depressão corroer sua alma, recusando visitas e mergulhando em noites insones de autopiedade. Foi então que, pressionada pela rotina, Vanessa sugeriu contratar uma enfermeira profissional. A mãe de Ricardo, em uma rara ligação, concordou friamente. Ele precisa de alguém que aguente isso, não de nós. E assim, Luciana Mendes entrou na vida dele. Uma mulher de 38 anos, com experiência em cuidados paliativos, cabelos castanhos ondulados e um olhar que transmitia uma mistura de firmeza e compaixão profunda. Luciana não era uma novata ingênua. Ela havia cuidado de pacientes em hospícios, visto famílias se desfazerem e aprendido que a verdadeira força vem da empatia, não da pena. Ao chegar à mansão, com sua fachada de mármore reluzente, ela foi recebida com desdém pela mãe de Ricardo, que a olhou de cima a baixo. Você? Uma mulher sozinha para lidar com isso? Achei que mandariam alguém mais robusto. Luciana, sem se abalar, respondeu com um sorriso calmo: Senhora, eu cuidei de veteranos de guerra e mães em fase terminal. A força não está no tamanho, está na dedicação. Relutante, a mãe a levou ao quarto escuro onde Ricardo jazia, sombras dançando nas paredes como fantasmas do passado. Vanessa, vestida em um tailleur chique, apareceu apressada, checando o celular. Ah, você é a enfermeira? Venha, vou te mostrar o quarto. Mais rápido, tenho uma reunião. No quarto, o ar era pesado, cheirando a remédios e isolamento. Ricardo mal ergueu os olhos, murmurando: Não preciso de babá, saiam todos. Mas Luciana, ignorando o tom áspero, abriu as cortinas, deixando a luz do sol invadir como uma invasão bem-vinda. Eu sou Luciana e vim para ajudar, não para ser mandada embora. Vamos começar ajustando esses travesseiros. Você parece desconfortável. Enquanto Vanessa saía correndo para um compromisso urgente, Luciana ficou, organizando os medicamentos com mãos hábeis, sentindo o peso da tristeza no ar. Naquela primeira noite,
ao dar banho em Ricardo. Ela notou as cicatrizes emocionais mais profundas que as físicas. Olhos que outrora brilhavam com ambição, agora opacos de resignação. Por que você se importa? Ele resmungou. Porque todo mundo merece uma chance de lutar. Ela respondeu, com uma voz que ecoava anos de perdas pessoais. Mal sabiam eles que essa chegada simples era o início de uma transformação que abalaria tudo, revelando traições, amores inesperados e uma superação que desafiaria a medicina e o coração humano. Os dias iniciais na mansão de Ricardo foram um teste de fogo para Luciana. Ela chegava ao amanhecer, com o sol ainda tímido no horizonte de São Paulo, carregando uma bolsa repleta de suprimentos médicos e uma determinação forjada em anos de batalhas contra o sofrimento alheio. Ricardo, por sua vez, era uma fortaleza em ruínas. Seu corpo, outrora atlético de quem corria maratonas corporativas, agora traído pela doença que devorava seus músculos. Ele passava horas olhando para o teto ornamentado do quarto, ignorando o mundo lá fora, onde o tráfego caótico da cidade ecoava como um lembrete distante de sua vida perdida. Por que você não vai embora? Ninguém fica por muito tempo, ele murmurou na primeira manhã, sua voz rouca de desuso e amargura. Luciana, ajustando o soro intravenoso com mãos precisas, respondeu sem hesitar. Porque fugir nunca curou ninguém, e eu não sou do tipo que abandona o barco no meio da tempestade. Ela notou como os olhos dele piscaram por um segundo. Uma faísca de surpresa, rompendo a nuvem de apatia. Enquanto cuidava dele, dando banhos mornos que aliviavam as dores nas articulações, administrando medicamentos que combatiam a progressão implacável da esclerose e até mesmo lendo trechos de livros de negócios que ele amava, Luciana começou a desvendar as camadas de Ricardo. Ele não era apenas um milionário caído, era um homem que construíra tudo do zero, filho de imigrantes que valorizavam o sucesso acima de tudo. Seus pais, agora distantes, ligavam, esporadicamente, mais para checar finanças do que saúde. Eles dizem que é para não me estressar, Ricardo confessou uma tarde, enquanto ela o ajudava a se sentar na cama. Mas a verdade é que eu os envergonho agora. Um inválido não cabe nas fotos de família perfeitas. Luciana sentiu um aperto no peito, lembrando de sua própria mãe, que lutara contra o câncer anos antes. A família de verdade não mede valor por força física. Mas se eles não veem isso, talvez sejam eles os fracos, ela disse, com uma voz suave que mascarava a indignação fervendo por dentro. Para quebrar o gelo, ela tentou um toque de humor. Olha, se eu fosse você, mandaria uma foto minha na cadeira de rodas para o grupo da família, com a legenda "Ainda rico, ainda mandando". Aposto que eles responderiam rapidinho. Ricardo soltou uma risada rouca, a primeira em semanas, e por um momento o quarto pareceu menos opressivo. Vanessa, a noiva reluzente, aparecia em horários imprevisíveis, sempre impecável em vestidos de grife e maquiagem perfeita, como se estivesse em um set de filmagem. Amor, eu contratei a melhor enfermeira para você não se sentir sozinho, ela dizia, beijando-o na testa antes de checar o espelho. Mas Luciana notava os detalhes. As chamadas sussurradas no corredor, os olhares distraídos para o celular. Uma noite, enquanto levava o jantar de Ricardo, uma sopa nutritiva que ela preparara com ervas frescas para estimular o apetite, Luciana ouviu vozes abafadas vindas da sala de estar adjacente. Curiosa, mas profissional, ela se aproximou da porta entreaberta, o coração batendo um pouco mais forte. Lá estava Vanessa, rindo baixinho com um homem alto e elegante que Luciana reconheceu vagamente de fotos em revistas como um rival de negócios de Ricardo. Ele não vai durar muito, darling. Casamos, herdo tudo e aí podemos viajar para onde quisermos sem preocupações. Vanessa sussurrou, entrelaçando os dedos nos dele. O homem, com um sorriso sarcástico, respondeu: "Você é cruel, mas irresistível.
Quem diria que uma influenciadora teria tanto tino para negócios? Luciana sentiu um calafrio percorrer sua espinha, como se o ar tivesse congelado. Em um movimento involuntário, sua mão tremeu e a bandeja escorregou ligeiramente, fazendo um tilintar sutil. Vanessa parou, olhando ao redor. O que foi isso? Luciana recuou nas sombras, o estômago revirado de nojo e pena. Naquela noite, deitada em sua cama modesta no apartamento simples no centro da cidade, Luciana não conseguiu dormir. As imagens rodopiavam em sua mente. Ricardo, vulnerável e traído, merecia saber, mas como contar sem ser acusada de intromissão? Ele já sofre tanto, pensou ela, lágrimas silenciosas escorrendo pelo travesseiro. Pela manhã, ela voltou à mansão com um sorriso forçado, mas Vanessa a observava com olhos estreitados, como uma predadora farejando ameaça. Você ouviu algo ontem à noite? Parecia barulho na cozinha. Vanessa perguntou casualmente, enquanto Luciana preparava os remédios. Nada que eu saiba, senhora. Talvez o vento. Luciana mentiu, odiando cada palavra, mas sabendo que o timing era crucial. Ricardo, notando a tensão, perguntou mais tarde. O que há com você hoje? Parece preocupada. Luciana hesitou, então optou por uma abordagem leve. Só pensando em como você poderia me bater no xadrez se estivesse melhor. Aposto que é um mestre nisso. Ele riu novamente e dessa vez o som foi mais genuíno, aquecendo o quarto. Desafio aceito. Quando eu melhorar, se melhorar, mas por baixo da brincadeira, Luciana via a vulnerabilidade e uma semente de afeto começou a brotar em seu peito. Não pena, mas admiração pela resiliência dele. Enquanto os dias se arrastavam, Luciana introduziu rotinas que traziam vida ao isolamento. Caminhadas curtas no jardim com a cadeira de rodas, onde o perfume das flores combatia o cheiro estéril de hospital. Sessões de fisioterapia que, apesar das dores, faziam Ricardo se sentir ativo. Em um momento engraçado, durante uma tentativa de exercício, ele escorregou ligeiramente e Luciana o segurou. Os dois acabando em uma pilha desajeitada no chão. Olha só, agora sou eu quem precisa de cuidados. Ela brincou rindo enquanto o ajudava a se levantar. Ricardo, corando levemente, murmurou. Você é mais forte do que parece e mais bonita quando ri. Foi o primeiro flerte, sutil, mas carregado de eletricidade. Luciana sentiu um rubor subir ao rosto, mas rebateu com humor. Cuidado, Sr. Almeida, ou vou achar que está me paquerando para evitar os exercícios. Ele piscou. Quem sabe, vale a pena tentar. Esses momentos românticos leves começaram a entrelaçar-se à rotina, como olhares prolongados durante as refeições ou toques acidentais que duravam um segundo a mais. Mas a traição de Vanessa pairava como uma nuvem negra e Luciana sabia que em breve teria que confrontá-la. Arriscando tudo. Ricardo, aos poucos, abria-se mais. Contava histórias de viagens exóticas, de negociações tensas que o tornaram rico e de sonhos adiados pela doença. Eu queria construir uma fundação para crianças carentes, sabe? Algo que durasse além de mim. Ele confidenciou uma noite, sob a luz suave do abajur. Luciana, sentada ao lado da cama, tocou sua mão. Você ainda pode. A superação começa na mente. E ali, no silêncio compartilhado, uma conexão profunda se formava, prometendo viradas que nem a doença poderia prever. À medida que as semanas se transformavam em meses, a mansão de Ricardo, outrora um monumento à solidão, começava a pulsar com uma energia sutil, quase imperceptível no início, mas crescente como o amanhecer que Luciana tanto amava descrever. Ela chegava todos os dias com uma xícara de café fresco na mão. Não o café industrial que a empregada preparava, mas um que ela mesma moía em casa, com grãos torrados de uma pequena fazenda no interior de Minas Gerais, onde crescera. Isso aqui é remédio para a alma, não só para o corpo, dizia ela, entregando a xícara a Ricardo com um piscar de olhos. Ele
que antes mal conseguia segurar objetos sem tremer, agora conseguia erguer a xícara devagar, sentindo o aroma invadir suas narinas como um abraço distante de normalidade. Você me faz sentir como se eu ainda fosse capaz de conquistar o mundo, ele admitiu uma manhã, os olhos fixos nos dela, carregados de uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Luciana sorriu, mas por dentro, o peso da traição que testemunhara com Vanessa a corroía como uma ferida aberta. Como contar? Como não contar? A empatia por Ricardo a consumia, misturando-se a uma atração que ela tentava ignorar, mas que brotava em momentos inesperados. Um dia, durante uma sessão de fisioterapia no jardim ensolarado, onde o canto dos pássaros competia com o barulho distante da cidade, Luciana ajudava Ricardo a esticar os braços enfraquecidos. Mais um pouco, você consegue. Imagine que está alcançando o topo de uma montanha que ninguém mais escalou. Incentivava ela, sua voz um misto de encorajamento e ternura. De repente, um vento forte soprou, levando o chapéu de palha que ela usava para proteger a pele clara do sol. O chapéu voou pelo gramado, quicando como uma bola descontrolada, e Ricardo, preso à cadeira, ou em uma gargalhada inesperada. Olha só, a super-enfermeira sendo derrotada por uma brisa. Vai lá, corre atrás dele antes que fuja para o vizinho. Luciana, fingindo indignação, correu pelo jardim em uma perseguição cômica, tropeçando levemente em uma raiz exposta e caindo de joelhos na grama. Macia. Ah, não! Agora sou eu quem precisa de cuidados, exclamou ela, rindo tanto que lágrimas brotaram nos olhos. Ricardo ria junto, o som ecoando como música há muito esquecida. Quando ela voltou, chapéu na mão e folhas nos cabelos, ele a olhou com um brilho novo. Você é maluca, sabia? Mas do tipo bom de maluca. Me faz esquecer tudo isso. Nesse instante, seus dedos se tocaram ao entregar o chapéu e o toque lingered, enviando uma corrente elétrica que nenhum dos dois esperava. Cuidado. Luciana, ou vou achar que isso é uma paquera disfarçada de terapia. Ele brincou, mas sua voz tinha um tom rouco, sério, por baixo do humor. Ela corou, respondendo com um sorriso malicioso. E se for, você aguentaria o ritmo? Foi o primeiro flerte aberto, leve como uma pluma, mas carregado de promessas, fazendo o coração dela bater descompassado enquanto voltavam para dentro. Porém, nem tudo era leveza. A família de Ricardo, que o desprezara nos momentos iniciais da doença, começava a reaparecer de forma oportunista. Seu irmão mais velho, Eduardo, ligou uma tarde, voz falsamente preocupada. Irmão, ouvi que você contratou uma enfermeira. Boa ideia, hein? Mas e as finanças? Precisa de ajuda para gerenciar? Posso passar aí. Ricardo, com Luciana ao lado ajustando o monitor de pressão, desligou o telefone com um suspiro pesado. Eles só voltam quando cheiram dinheiro. Minha mãe mandou um e-mail ontem pedindo para atualizar o testamento, como se eu já estivesse morto. Luciana sentiu uma raiva profunda, misturada à pena por ele. Você não está sozinho nisso, Ricardo. Às vezes, a família que escolhemos é mais forte que a de sangue. Ela compartilhou pela primeira vez um pedaço de sua própria história. Crescera em uma família humilde, com um pai alcoólatra que abandonara todos, deixando-a para cuidar da mãe doente sozinha aos 20 anos. Aprendi que superação não é só física, é emocional. Você está lutando as duas batalhas, e isso te torna mais forte do que eles. Imaginam! Ricardo a ouviu em silêncio, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Obrigado por não me tratar como um caso perdido, murmurou ele, apertando sua mão com a força que ainda restava. A tensão com Vanessa escalava. Ela visitava menos, mas quando aparecia, era um vendaval de falsidade.
Uma noite, enquanto Luciana preparava uma refeição especial, um risoto com cogumelos frescos que Ricardo mencionara amar em viagens à Itália, Vanessa irrompeu no quarto, perfume forte e atitude possessiva. Amor trouxe um presente, um relógio novo para substituir aquele que sumiu. Deve ter sido a empregada, ou talvez essa enfermeira. Seus olhos cravaram em Luciana como adagas. Ricardo franziu a testa. Que relógio? Eu não perdi nada. Luciana, coração acelerado, viu ali a semente da dúvida sendo plantada. Mais tarde, sozinha com ele, ela não aguentou mais. Ricardo, há algo que você precisa saber. Eu vi coisas que não devia. Com voz trêmula, ela revelou a conversa entre Vanessa e o amante, os planos frios de herança e traição. As palavras saíram como um rio represado, cheias de emoção. Pena por ele, raiva pela injustiça e um medo profundo de perdê-lo para a descrença. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, o rosto pálido como mármore. Por quê? Por que ela faria isso? Sussurrou a voz quebrada. Luciana, lágrimas nos olhos, ajoelhou-se ao lado da cama. Porque nem todos veem o valor além do dinheiro. Mas eu vejo você, Ricardo, o homem, não o milionário. Ele a puxou para perto, um abraço desajeitado, mas sincero, e ali, no calor daquele momento, um beijo tímido aconteceu. Não passional, mas cheio de gratidão e algo mais profundo, como raízes se entrelaçando no solo fértil da confiança recém-nascida. Mas o dilema moral de Luciana só crescia. Em casa, conversando com sua melhor amiga por telefone, ela desabafou. Ele me beijou e eu correspondi. Mas e se for só carência? E se eu estiver aproveitando da vulnerabilidade dele? A amiga, sábia e direta, respondeu. Lucy, o amor não escolhe momentos perfeitos. Se é real, vai superar isso. No dia seguinte, para aliviar a tensão, Luciana organizou uma noite de cinema, improvisada no quarto. Pipoca caseira, um projetor antigo que encontrou no sótão e um filme clássico de comédia romântica. Ricardo ria das trapalhadas dos personagens e em um momento hilário, quando o herói escorregava em uma poça, ele imitou o som, fazendo Luciana cair na gargalhada. Você devia ser ator. Não. Empresário, ela disse, limpando lágrimas de riso. Ele a olhou sério por um segundo. Com você como coestrela, eu topo qualquer roteiro. O flerte evoluiu para paquera aberta. Toques leves nas mãos, olhares que diziam mais que palavras, e sussurros sobre sonhos compartilhados. Se eu melhorar, te levo para dançar em uma praia deserta, prometeu ele. E se não? Perguntou ela, voz baixa. Então dançamos aqui, no coração. Mas por baixo da doçura, a doença progredia. Novos exames mostravam piora nos pulmões e Ricardo enfrentava noites de dor intensa. Luciana ficava além do horário, massageando suas costas, cantando canções de ninar da infância dela para acalmá-lo. Em uma dessas noites, ele confessou: estou com medo, Lucy. Medo de te arrastar para o abismo comigo. Ela, com olhos marejados, respondeu: o abismo não me assusta se você estiver lá. Vamos superar isso juntos. E assim, entre risos, lágrimas e beijos roubados, a conexão se fortalecia, preparando o terreno para reviravoltas, que desafiariam não só a doença, mas o próprio destino. Com o passar dos dias, a revelação sobre Vanessa pairava no ar da mansão como uma névoa densa, mas ao invés de dissipar a conexão entre Ricardo e Luciana, ela a intensificava, transformando o que era mero cuidado em algo mais profundo e inegável. Ricardo, ainda processando a traição, alternava entre acessos de raiva contida e momentos de introspecção silenciosa. Uma tarde chuvosa, enquanto a chuva batia contra as janelas panorâmicas do quarto, ele olhou para Luciana, que organizava os remédios em uma bandeja de prata antiga, e perguntou com voz baixa: por que você não me contou antes? Medo de que eu não acreditasse. Luciana parou,
os dedos tremendo ligeiramente ao segurar um frasco de analgésicos. Seus olhos, castanhos e expressivos, encontraram os dele, cheios de uma honestidade crua. Sim, medo. Mas mais que isso, eu via o quanto você já sofria. Não queria adicionar mais peso a um fardo que já te curvava. Ele estendeu a mão enfraquecida, tocando a dela, e puxou-a para sentar na beira da cama. Você é a única que me vê como eu sou agora, não como o que eu fui. Isso me assusta e me salva ao mesmo tempo. O toque evoluiu para um abraço, onde Luciana sentiu o coração dele bater irregular contra o seu, um ritmo que ecoava sua própria vulnerabilidade. Naquele momento, sob o som da chuva, eles se beijaram novamente. Não o beijo tímido da gratidão anterior, mas um cheio de urgência romântica, como se cada segundo fosse uma vitória contra o tempo que a doença roubava. Para aliviar a tensão emocional, Luciana introduziu um novo ritual: noites de contos inventados. Ela se sentava ao lado dele, inventando histórias absurdas baseadas em sua vida passada. Imagine você, o grande empresário, negociando com aliens por ações intergalácticas. Senhor ET, eu ofereço 10% da Terra por um teletransporte que cure tudo, narrava ela, imitando vozes engraçadas e gesticulando como uma atriz de comédia. Ricardo ria até doer a barriga, esquecendo por instantes as dores nas pernas. Você é péssima em imitar aliens, mas ótima em me fazer rir. Se eu fosse investir em algo agora, seria no seu talento cômico, respondia ele, piscando com um flerte malicioso. Ah, é? E qual seria o retorno do investimento? Um beijo por piada? Rebateu ela, inclinando-se para a frente, os lábios roçando os dele em uma paquera leve que terminava em risos e carinhos. Esses momentos românticos se multiplicavam. Olhares roubados durante as refeições, onde ele elogiava o sabor de um prato simples que ela preparara. Isso tem gosto de lar, não de hospital. E ela respondia com um toque sutil no braço, enviando arrepios mútuos. Mas o romance não era só leveza. Era entremeado de dilemas morais profundos. Luciana questionava-se internamente. Estou traindo minha ética profissional? Ele é paciente, eu sou enfermeira. Em uma conversa solitária com o espelho do banheiro da mansão, ela murmurava: mas o coração não segue regras, segue verdades. Ricardo, por sua vez, lutava contra a culpa. Ela merece alguém inteiro, não um homem em pedaços. A família de Ricardo, sentindo o cheiro de instabilidade, intensificava as investidas. Sua mãe apareceu sem aviso, vestida em um casaco de pele sintética que cheirava a perfume caro, carregando pastas de documentos. Filho, é hora de pensar no futuro. Assine isso. Transfere parte das ações para mim e seu pai. Para segurança, você entende. Os olhos de Ricardo flamejaram, com uma indignação que Luciana nunca vira. Segurança? Vocês me abandonaram quando eu mais precisei. Saiam e levem suas preocupações com vocês. A mãe saiu bufando, mas não sem lançar um olhar venenoso para Luciana. Você está influenciando ele, não é? Cuidado, garota. Após a cena, Ricardo desabou emocionalmente, lágrimas escorrendo enquanto Luciana o consolava. Eles me veem como um cheque prestes a vencer. Como superar isso? Sussurrou ele. Ela, com voz firme mas carinhosa, respondeu: superando um dia de cada vez, construindo uma nova família, uma que valorize o agora. Para distraí-lo, ela organizou uma festa particular no quarto. Balões improvisados com luvas médicas infladas, música suave no celular e um piquenique na cama com sanduíches gourmet que ela trouxera de uma padaria local. Hoje somos só nós contra o mundo, declarou ela, dançando desajeitadamente ao som de uma balada romântica. Ricardo, rindo, tentou se juntar, movendo os braços limitados. Olha eu aqui, o rei da dança paralítica. O humor quebrou as barreiras, levando a um momento de intimidade. Deitados lado a lado, mãos entrelaçadas, ele confessou: eu te amo, Luciana. Não por pena,
mas porque você me faz sentir vivo. Ela, coração acelerado, respondeu com um beijo apaixonado. E eu te amo por quem você é, não pelo que a doença te tira. Entretanto, a doença não dava trégua. Novos sintomas surgiram. Dificuldade para engolir, o que exigia alimentação por sonda em dias ruins. Luciana ficava horas ajustando equipamentos, monitorando sinais vitais, e em noites de crise, dormia em uma poltrona ao lado da cama, acordando a cada gemido dele. Uma madrugada, ele acordou ofegante, pânico nos olhos. Não consigo respirar direito. É o fim? Luciana, rápida como um raio, administrou oxigênio e massageou seu peito. Não é o fim. É só uma batalha. Respire comigo, devagar. Enquanto ele se acalmava, ela cantou uma canção de sua infância, uma melodia suave sobre esperança em tempos sombrios e as lágrimas dele misturaram-se às dela. Você é meu anjo da guarda, murmurou ele. Mas o dilema crescia. Amigos de Ricardo, os poucos que restavam, começaram a questionar a proximidade dela. Um deles, em uma visita rara, sussurrou para ele: cuidado, ela pode estar atrás do dinheiro. Ricardo defendeu-a ferozmente. Ela é a única que ficou. Saia se não entende. Luciana, ouvindo por acidente, sentiu um aperto no peito, mas transformou a dor em determinação. Para adicionar leveza, ela trouxe um jogo de tabuleiro antigo, Monopoly, adaptado para a situação. Vamos jogar, mas com regras novas. Cada propriedade comprada vale um segredo revelado. Ricardo ganhou a primeira rodada e pediu: conte sobre seu primeiro amor. Ela riu, corando: um garoto da escola que me deu uma flor murcha. Romântico, né? Ele, por sua vez, revelou: meu primeiro amor foi o sucesso, mas agora é você. A paquera evoluiu para confissões profundas, fortalecendo o laço. Enquanto isso, Vanessa, não conformada, tramava nas sombras. Ela enviou mensagens anônimas para Luciana, acusando-a de ladrão de maridos doentes. Luciana ignorou, focando em Ricardo, mas o estresse cobrava seu preço. Noites insones, fadiga acumulada. Em um momento de fraqueza, ela confidenciou a uma irmã por telefone: estou apaixonada, mas e se ele não sobreviver? Meu coração aguenta? A irmã, solidária, disse: o amor verdadeiro é sobre o presente, não sobre garantias. Inspirada, Luciana planejou uma surpresa. Um jantar à luz de velas no terraço, com Ricardo na cadeira de rodas, admirando as luzes da cidade. Isso é o que eu sonhava te dar, disse ele, beijando sua mão. Você já me dá tudo, respondeu ela, os olhos brilhando. Mas uma reviravolta se aproximava. Exames médicos inesperados mostraram uma estabilização sutil na progressão da doença, algo que os médicos chamaram de anomalia. Pode ser o estresse reduzido ou algo mais, explicou o doutor. Ricardo, esperançoso, apertou a mão de Luciana. É você. Sua presença é um milagre. No entanto, a família, sabendo disso, planejava uma intervenção, ameaçando o paraíso frágil que eles construíam. A empatia pelo sofrimento de Ricardo, misturada ao romance florescendo, criava uma tapeçaria de emoções que prendia o coração, prometendo mais superação e surpresas adiante. À medida que o romance entre Ricardo e Luciana florescia como uma flor improvável em solo árido, a doença dele começava a revelar sinais intrigantes de mudança, desafiando as expectativas sombrias dos médicos. Os exames mais recentes, realizados em uma clínica de ponta no centro de São Paulo, mostraram uma desaceleração na degeneração muscular. Não uma cura milagrosa, mas uma estabilização que permitia pequenos progressos, como mover os dedos com mais precisão ou sustentar o peso por alguns segundos ao tentar se levantar. Isso pode ser o resultado de uma combinação: medicação ajustada, fisioterapia rigorosa e, quem sabe, o fator emocional, explicou o neurologista, ajustando os óculos enquanto folheava os resultados.
Ricardo, ao ouvir isso na sala de consulta, apertou a mão de Luciana sob a mesa, um gesto sutil que carregava o peso de 1000 palavras não ditas. É você, Lucy. Sua energia está me curando de dentro para fora. Sussurrou ele no carro de volta para casa, o trânsito caótico da cidade servindo como pano de fundo para aquele momento íntimo. Ela, com os olhos úmidos de emoção, rebateu com um sorriso tímido. Não sou eu, é nós. Estamos lutando juntos. E isso move montanhas. Mas por dentro, Luciana sentia um turbilhão. Alegria pela melhora dele, misturada ao medo de que fosse temporário, e um dilema moral crescente sobre cruzar a linha profissional. Afinal, ela era sua enfermeira, não sua amante oficial, e isso a atormentava em noites solitárias. Para celebrar a notícia, Luciana planejou uma surpresa inovadora. Uma viagem virtual pelo quarto, usando um óculos de realidade aumentada que ela alugara de um amigo técnico. Feche os olhos e imagine, estamos em Paris, subindo a Torre Eiffel, exclamou ela, ajustando o dispositivo na cabeça dele. As imagens projetadas mostravam vistas panorâmicas, e Ricardo, imerso na experiência, ria como uma criança. Olha, a cidade das luzes. Mas falta o croque-monsieur. Você me deve um piquenique francês agora. Luciana, entrando na brincadeira, improvisou sanduíches com queijo derretido na cozinha da mansão e os serviu em uma toalha estendida na cama. Bon appétit, Monsieur Almeida. E se eu derrubar mostarda no seu colo, é culpa da gravidade parisiense, brincou ela, fingindo um tropeço cômico que terminou com os dois rindo histericamente, mostarda espalhada no lençol. O humor leve evoluiu para um momento romântico. Enquanto limpavam a bagunça, seus rostos se aproximaram e um beijo apaixonado selou a cena, cheio de paquera e desejo contido. Você me faz voar sem sair do lugar, murmurou ele contra os lábios dela. E você me faz sonhar acordada, respondeu ela, traçando o contorno do rosto dele com os dedos, sentindo a barba por fazer que ele agora conseguia deixar crescer sem ajuda. No entanto, as sombras do passado de Ricardo não demoraram a se manifestar. Seus pais, alertados pela melhora sutil via fofocas de amigos em comum, decidiram uma intervenção familiar. Surpresa. Chegaram à mansão em uma manhã ensolarada, acompanhados de um advogado de terno impecável, carregando pastas cheias de propostas. Filho, agora que você está estabilizado, precisamos discutir o controle das empresas. Você não pode gerenciar tudo sozinho nesse estado, disse a mãe com um tom que misturava falsa preocupação e ganância velada. O pai, sempre mais quieto, acrescentou: é para o bem da família. Assine aqui e nós cuidamos do resto. Ricardo, sentado na sala de estar pela primeira vez em meses, sentiu a raiva borbulhar como lava. O bem da família? Onde vocês estavam quando eu mal conseguia me mover? Luciana foi a única que ficou, e agora vocês vêm como abutres. Luciana, ao lado dele, sentiu o coração apertar de empatia, lembrando de sua própria família fragmentada. Uma tia que a abandonara após a morte da mãe, deixando-a sozinha para reconstruir a vida. Senhor e senhora Almeida, talvez seja melhor conversarem em outro momento. Ele precisa de paz para se recuperar, interveio ela, voz firme mas respeitosa. A mãe lançou um olhar cortante. E quem é você para decidir? Uma enfermeira metida à salvadora? A discussão escalou, com Ricardo defendendo Luciana. Ferozmente, ela é mais família que vocês nunca foram. Os pais saíram furiosos, mas não sem plantar sementes de dúvida. Cuidado, filho, ela pode estar manipulando você pelo dinheiro. Abalado pela cena, Ricardo enfrentou uma crise emocional naquela noite. E se eles estiverem certos? E se eu for um peso para você? Confessou ele, lágrimas escorrendo enquanto Luciana o ajudava a se deitar. Ela, com o peito doendo de compaixão, deitou-se ao lado dele. Uma linha que ela jurara não cruzar, mas...
que agora parecia inevitável. Você não é peso, é luz. Superação não é só física, é escolher amar apesar das tempestades. Para aliviar o momento pesado, ela contou uma história engraçada de sua juventude. Sabe, uma vez tentei impressionar um crush cozinhando, mas queimei o frango e acionei o alarme de incêndio. Os bombeiros vieram e eu acabei paquerando um deles em vez do crush. Ricardo riu, o som ecoando no quarto escuro, e puxou-a para mais perto. Então, sou seu bombeiro agora? Apagando. Fogos emocionais. A paquera ganhou tons mais intensos. Beijos que começavam suaves e se tornavam ardentes, mãos explorando com cuidado os limites da doença dele. Quero te mostrar o mundo quando melhorar, prometeu ele. Mostre-me agora com seu coração, respondeu ela, os corpos entrelaçados em um abraço que transcendia a fragilidade. Mas uma reviravolta inesperada surgiu dias depois. Vanessa, não contente com o afastamento, contratou um detetive particular para investigar Luciana, descobrindo detalhes de seu passado humilde e enviando um dossiê anônimo para Ricardo. Cuidado com ela. Histórico de dívidas e uma família problemática. Pode estar atrás da herança. Lia-se na carta que chegou pelo correio. Ricardo, ao ler, sentiu um soco no estômago, mas em vez de duvidar, confrontou Luciana diretamente. Isso é verdade? As dívidas da sua mãe antes de morrer? Ela, olhos marejados, confessou. Sim, paguei tudo trabalhando 3 turnos. Nunca pedi nada a ninguém. A honestidade dela o desarmou, transformando a dúvida em admiração profunda. Você superou tanto sozinha, me inspire a fazer o mesmo. Para virar o jogo, Ricardo contratou seu próprio investigador, revelando que Vanessa havia transferido fundos da empresa para contas pessoais, uma traição financeira além da emocional. Vamos processá-la se necessário, decidiu ele, com Luciana ao lado como apoio moral. Em um momento leve para contrabalançar, eles assistiram a um vídeo engraçado online de gatos caindo de sofás, rindo até as lágrimas. Olha, eu me sinto assim tentando me levantar, brincou ele. O romance se aprofundava com gestos românticos, Luciana deixando bilhetes poéticos na mesa de cabeceira, Ricardo ditando mensagens de voz cheias de flertes. Se eu pudesse, te carregaria no colo para o pôr do sol, dizia uma. Então me carregue com palavras, respondia ela. Enquanto isso, a melhora de Ricardo ganhava momentum. Ele começou a andar com o andador por curtos períodos, um milagre, atribuído parcialmente a uma nova terapia experimental que Luciana pesquisara incansavelmente. Mas o dilema moral persistia. A Associação de Enfermeiros questionou sua conduta após uma denúncia anônima, provavelmente de Vanessa, forçando-a a decidir entre o emprego e o amor. Não posso te perder, disse ele, em uma conversa carregada de emoção. Então, lute comigo, respondeu ela, selando a decisão com um beijo que prometia superação. A empatia pelo passado um do outro fortalecia o laço, preparando-os para batalhas maiores, com o amor como escudo contra as adversidades que ainda viriam. Com a melhora gradual de Ricardo ganhando força, como um rio que aos poucos erode as margens de uma represa, a dinâmica na mansão se transformava em um palco de confrontos e reconciliações inesperadas. Os médicos, perplexos com os novos testes que mostravam regeneração em nervos que antes pareciam condenados, atribuíam parte do progresso a uma terapia inovadora de células-tronco que Luciana havia descoberto em um artigo científico recente, insistindo para que ele experimentasse. Não é milagre, é ciência misturada com vontade, explicou o especialista durante uma consulta virtual, enquanto Ricardo, agora capaz de se levantar com apoio mínimo, assentia com um brilho de esperança nos olhos. Luciana, ao lado dele na tela do laptop, sentia um orgulho maternal misturado a um amor ardente. Orgulho por vê-lo lutar, amor por ser parte dessa jornada. Você está renascendo, Ricardo, e eu estou.
Aqui para testemunhar cada passo, sussurrou ela após a chamada, beijando sua testa com uma ternura que fazia o coração dele acelerar, como nos dias de juventude. Mas essa evolução trazia dilemas. Com a independência voltando, Ricardo questionava se o amor deles era genuíno ou nascido da dependência. E se quando eu estiver inteiro, você me ver como só mais um homem comum? Confidenciou ele uma noite, enquanto caminhavam devagar pelo corredor iluminado por lustres de cristal. Luciana parou, virando-se para encará-lo. Comum? Você é extraordinário, com ou sem a doença. É sua alma que me conquistou, não sua fraqueza. Para equilibrar as inseguranças, Luciana inventou um jogo novo, desafios diários de superação, onde cada conquista física vinha com uma recompensa romântica. Se você andar 10 passos sem o andador, ganha um piquenique no jardim ao luar, propôs ela, com um sorriso malicioso. Ricardo, motivado, conseguiu 12 passos em uma sessão de fisioterapia, suando, mas triunfante. Agora a recompensa, exigiu ele, rindo. O piquenique foi mágico. Cobertores espalhados na grama úmida de orvalho, velas tremeluzindo e pratos leves que ela preparara. Salada de frutas frescas com um toque de mel, evocando memórias de viagens que ele contara. Enquanto comiam, um incidente engraçado aconteceu. Uma coruja piou alto de uma árvore próxima, assustando Luciana, que derrubou um copo de suco no colo dele. Ah, não! Agora você está todo molhado por minha causa, exclamou. Ela rindo e correndo para pegar toalhas. Ricardo, fingindo seriedade, puxou-a para perto. Molhado? Isso é nada comparado ao dilúvio que você trouxe para minha vida. Um dilúvio de alegria. O riso evoluiu para a paquera. Ele limpou uma gota de suco do queixo dela com o polegar, os olhos travessos. Sabe, você fica linda desastrada. Me dá vontade de te beijar até o amanhecer. Ela correspondeu com um beijo profundo, cheio de paixão, os corpos pressionados sob o céu estrelado, onde o romance se entrelaçava com a superação diária. Entretanto, as alianças familiares se quebravam como vidro frágil. Os irmãos de Ricardo, alertados pela mãe sobre a melhora, organizaram uma reunião surpresa na mansão, trazendo advogados e propostas de parceria nas empresas. Irmão, agora que você está melhor, vamos dividir o controle. É justo depois de tudo, disse Eduardo, o mais velho, com um sorriso falso que não chegava aos olhos. Ricardo, apoiado em uma bengala que Luciana customizara com gravuras motivacionais, explodiu. Justo! Vocês me viraram as costas quando eu era uma sombra. Luciana foi quem me ergueu, não vocês. A discussão virou caos. A mãe chorou lágrimas de crocodilo, acusando Luciana de envenenar a mente dele. Ela é uma oportunista. Veio do nada e agora quer tudo, gritou. Luciana, ferida, mas composta, interveio. Eu vim para cuidar, não para roubar. Mas se é a família que vocês dizem ser, provem ficando nos dias ruins, não só nos bons. O dilema moral de Ricardo o consumia: perdoar por sangue ou cortar laços por lealdade ao amor verdadeiro. Após a família sair, ele desabou no sofá, a cabeça entre as mãos. Eles são sangue, Lucy. Como superar o ódio que sinto? Ela, ajoelhando-se à frente dele, ergueu seu rosto. Superação é escolher paz sobre rancor. Mas família não é só DNA. É quem te sustenta nas quedas. Para aliviar, ela ligou uma playlist animada e o convidou para uma dança lenta. Ele se apoiando nela, os dois girando desajeitadamente pelo salão, rindo de tropeços. Olha eu, o dançarino manco, brincou ele. E eu, a parceira perfeita para mancos charmosos, rebateu ela, selando com um beijo que dissipava as nuvens. Uma virada surpreendente veio quando o investigador de Ricardo revelou mais sobre Vanessa. Não só traição, mas um esquema de lavagem de dinheiro usando contatos dele. Ela planejava me casar e depois me descartar, confidenciou ele a Luciana, documentos tremendo em suas mãos. A empatia dela transbordou. Você merecia melhor.
Mas olhe o que ganhou, uma chance de recomeço. Inspirados, eles decidiram doar parte da fortuna para uma fundação de pesquisa em doenças raras, transformando dor em propósito. Em um momento romântico, durante uma massagem terapêutica que evoluiu para carinhos íntimos, ele sussurrou: "Quero construir um futuro com você, não apesar da doença, mas por causa do que ela nos ensinou." Ela, traçando linhas no peito dele, respondeu: "Então construamos, tijolo por tijolo." Mas problemas surgiam. A Associação de Enfermagem, após a denúncia, suspendeu Luciana temporariamente, forçando-a a escolher entre carreira e amor. "Não posso te abandonar", disse ela, lágrimas nos olhos. "Então, não abandone. Lute judicialmente comigo", propôs ele, contratando advogados para defendê-la. Para adicionar humor, durante uma reunião com o advogado, Ricardo imitou a voz pomposa da mãe. "Ah, filho, assine aqui e vire pobre como eu finjo não ser." Luciana riu tanto que derrubou o café, criando outra bagunça, cômica, que terminou em beijos. Enquanto Ricardo ganhava mais mobilidade, agora escovando os dentes sozinho e até dirigindo um carro adaptado em testes curtos, o amor deles se solidificava em gestos cotidianos. Notas de amor escondidas em bolsos, flertes por mensagens durante o dia. "Saudade do seu sorriso, mande foto", pedia ele. "Só se você mandar um beijo virtual primeiro", respondia ela. Mas uma sombra nova surgiu. Um ex-namorado de Luciana, sabendo da história por fofocas, reapareceu, oferecendo estabilidade sem dramas. "Ele é saudável, Lucy. Eu ainda luto", confessou Ricardo, insegurança voltando. Ela, firme, rebateu: "Saúde não é tudo. Amor é, e o meu é seu." A superação emocional os unia mais, preparando para o clímax onde traições passadas seriam confrontadas de frente com o amor como arma invencível. À medida que Ricardo recuperava forças, como um guerreiro renascendo das cinzas de uma batalha épica, a mansão que outrora ecoava solidão, agora vibrava com risos compartilhados e planos para o futuro, um testemunho vivo da superação que o amor pode forjar. Os médicos, em uma consulta recente em um hospital de vanguarda, confirmaram o que parecia impossível. A regressão da doença atingira um platô estável, com sinais de remissão parcial atribuídos não só à terapia de células-tronco, mas a um estilo de vida transformado, menos estresse, mais conexão humana. "Você é um caso de estudo, Sr. Almeida. O fator psicológico conta mais do que imaginávamos", disse o doutor, folheando gráficos que mostravam curvas ascendentes onde antes havia declínios. Ricardo, agora caminhando sem bengala em distâncias curtas, apertou a mão de Luciana no consultório, um gesto que transmitia gratidão profunda. "Isso é obra sua, Lucy. Você não só cuidou do meu corpo, mas reacendeu minha vontade de viver", murmurou ele no elevador de volta, puxando-a para um abraço apertado que ignorava os olhares curiosos dos outros pacientes. Ela, sentindo o calor dele contra si, respondeu com voz embargada: "Não é obra minha, é nossa. Cada dia que você luta, eu ganho forças para lutar junto." Mas por trás da alegria, um dilema assombrava Luciana. Com a suspensão profissional resolvida, graças aos advogados de Ricardo, que provaram que a denúncia era infundada e motivada por ciúmes, ela questionava se deveria voltar ao trabalho formal ou abraçar essa nova vida ao lado dele, arriscando tudo por um amor que nascera em circunstâncias tão frágeis. Para celebrar a remissão, Luciana organizou uma aventura inovadora. Um safari urbano pela cidade, usando um carro adaptado que Ricardo agora dirigia com confiança crescente. "Vamos explorar São Paulo como turistas perdidos", propôs ela, com um mapa improvisado, marcado com pontos aleatórios. Um café escondido no centro histórico, um parque com vista para o skyline. Durante o passeio, um momento hilário surgiu quando pararam em um semáforo e um vendedor ambulante confundiu Ricardo com um ator famoso pedindo autógrafo.
Senhor, você é o cara do filme de ação. Assina aqui, gritou o homem, estendendo um papel. Ricardo, entrando na brincadeira, assinou com um rabisco dramático. De Ricardo Almeida, o herói que venceu a esclerose. Luciana riu tanto que lágrimas escorreram batendo palmas. Olha você, virando celebridade. Da próxima exijo royalties como sua agente. O humor leve abriu caminho para a paquera. No parque, sentados em um banco sob árvores frondosas, ele entrelaçou os dedos nos dela. Sabe, se eu fosse um ator, meu papel favorito seria o de seu eterno admirador. Cena 1. Beijo sob o sol poente. Ela, corando, inclinou-se. Então atue agora, diretor. O beijo foi apaixonado, interrompido só por um cachorro latindo ao redor, adicionando mais risos à cena. Nosso público aprova, brincou ele, afagando o animal. Porém, as revelações explosivas não tardaram. Vanessa, furiosa com a perda de influência, armou um confronto direto. Invadiu a mansão em uma tarde chuvosa, acompanhada de um advogado e evidências falsificadas, alegando que Luciana havia manipulado documentos médicos para prolongar a dependência de Ricardo. Ela é uma charlatã. Veja esses papéis, provas de que ela alterou relatórios para ficar mais tempo aqui e roubar sua fortuna, acusou Vanessa, jogando pastas na mesa da sala de estar. Ricardo, calmo, mas flamejante por dentro, examinou os documentos. Isso é forjado, Vanessa. Meu investigador já desmascarou seus esquemas, as transferências ilegais, as mentiras. Saia antes que eu chame a polícia. Luciana, ao lado dele, sentiu um misto de raiva e pena pela mulher que outrora fora noiva dele. Você tinha tudo, mas escolheu a ganância sobre o amor. Que desperdício, disse ela, voz tremendo de emoção. Vanessa, olhos cheios de ódio, rebateu. Você, uma enfermeira pobretona, ele vai te descartar quando estiver curado. O dilema moral de Ricardo culminou ali. Perdoar a traição ou cortar laços definitivos. Ele escolheu o último, assinando uma ordem de restrição na hora. Após ela sair, ele desabou emocionalmente. Como eu fui cego, perdi anos com alguém assim. Luciana o consolou, abraçando-o forte. Você não perdeu, ganhou sabedoria e me ganhou. Para aliviar o peso, ela preparou um banquete anti-traidores. Pratos picantes que simbolizavam queimar o passado. E eles riram, provando molhos ardentes, com Ricardo fingindo tossir dramaticamente. Isso queima mais que as mentiras dela. A família, não ficando atrás, tentou uma última cartada. Uma ligação coletiva via vídeo, implorando reconciliação. Filho, perdoe-nos. Estávamos errados, mas sangue é sangue, disse a mãe, lágrimas forçadas nos olhos. Ricardo, com Luciana ao lado fora do quadro, respondeu firme. Sangue não justifica abandono. Vocês me desprezaram quando eu era fraco. Agora que sou forte, querem voltar? Não. Construirei minha própria família. O corte foi doloroso, mas libertador, evocando empatia profunda em Luciana, que compartilhara perdas semelhantes. Superação é soltar o que te prende, sussurrou ela após a chamada, beijando-o com uma paixão que selava juramentos silenciosos. Em um gesto romântico novo, eles criaram um ritual de promessas. Cada noite, escreviam votos em papéis e os queimavam em uma lareira simbólica, assistindo as chamas consumirem dúvidas. Prometo te amar em saúde e doença para sempre, leu ele em voz alta uma vez, olhos brilhando. E eu prometo ser sua âncora, seu farol, respondeu ela, os corpos se unindo em um abraço que transcendia palavras. Mas uma surpresa inovadora veio quando Ricardo, usando sua rede de contatos, organizou uma viagem curta para uma cabana nas montanhas de Campos do Jordão, sua primeira saída da cidade em anos. Lá, entre trilhas acessíveis e fogueiras crepitantes, o romance floresceu. Paqueras ao redor da lareira, onde ele contava histórias de negócios com toques cômicos, imitando investidores atrapalhados.
E o cara disse: invista em hamsters voadores, narrava ele, fazendo-a rir até doer a barriga. Um momento engraçado. Durante uma caminhada, ele escorregou em uma poça, caindo de bunda no chão lamacento. Olha eu, o milionário virando estátua de barro, exclamou, e Luciana, ajudando-o a se levantar, sujou-se junto, terminando em uma guerra de lama que evoluiu para beijos sujos e risos infinitos. Você me faz sentir jovem de novo, confessou ele. De volta, a fundação que fundaram ganhou forma. Doações para pacientes de esclerose, com Luciana como coordenadora voluntária, transformando dor pessoal em impacto global. No entanto, uma sombra sutil pairava. Rumores de que a família planejava um processo judicial pela herança, preparando o terreno para confrontos finais. O amor deles, forjado na adversidade, prometia vencer, com emoções profundas, guiando cada passo rumo à resolução. Enquanto a remissão de Ricardo se consolidava em algo que os médicos agora chamavam de recuperação notável, desafiando todos os prognósticos iniciais com uma vitalidade que parecia desafiar a gravidade da esclerose. A vida na mansão pulsava com uma energia renovada, como se as paredes outrora frias absorvessem o calor do amor que florescia entre ele e Luciana. Ricardo, agora capaz de correr curtas distâncias no jardim, um feito que celebravam com high-fives e abraços apertados. Planejava expandir a fundação que criaram, transformando-a em uma rede global de apoio a pacientes com doenças raras, financiada por uma venda estratégica de ações que ele negociara pessoalmente. Isso não é só caridade, é minha forma de retribuir ao universo por me dar uma segunda chance, confidenciou ele a Luciana durante um café da manhã no terraço, onde o sol de São Paulo banhava a mesa com frutas frescas e pães artesanais que ela mesma assara. Luciana, sentindo um orgulho que aquecia seu peito como um fogo acolhedor, tocou sua mão. Você não só superou a doença, superou a si mesmo e me inspirou a sonhar maior. Mas essa fase de otimismo carregava um dilema sutil. Com Ricardo independente, Luciana ponderava retomar sua carreira em enfermagem paliativa, temendo que ficar só como parceira a fizesse perder parte de sua identidade. E se eu me tornar só a mulher do milionário? Quero curar outros, como curei você, desabafou ela uma noite, deitada em seus braços, o luar filtrando pelas cortinas. Ele, traçando círculos suaves em suas costas, respondeu com voz grave: você é mais que isso. Se quiser, montamos uma clínica juntos. Sua expertise, meu apoio. Mas nunca, duvide, você é minha igual, não minha sombra. Para injetar leveza nessa introspecção, Ricardo surpreendeu Luciana com uma caça ao tesouro pela mansão, escondendo pistas em lugares inesperados. Uma nota no freezer, levando a um bilhete no armário de remédios, cada uma com flertes poéticos. Siga o caminho onde o frio encontra o calor. Lá está um beijo esperando, lia a primeira. Luciana, rindo enquanto corria pelos cômodos, encontrou a última pista no sótão, onde ele a esperava com um colar simples de prata, gravado com minha âncora. Você me achou, mas eu te achei primeiro, brincou ele, puxando-a para um beijo apaixonado. Mas o momento romântico virou comédia quando, ao se abraçarem, tropeçaram em uma caixa velha de fotos antigas, caindo em uma pilha de álbuns empoeirados. Olha nós, virando arqueólogos acidentais, exclamou ela, tossindo poeira e rindo, enquanto ele fingia escavar. Aqui jaz o tesouro, sua risada. O humor dissipou qualquer tensão, levando a paqueras, sussurradas. Se poeira é o preço por te beijar, pago com juros, murmurou ele, limpando o rosto dela com carinho, os olhos dançando com desejo.
Entretanto, as traições do passado explodiram em uma reviravolta surpreendente que abalou as fundações da superação de Ricardo. Seu advogado, ao revisar documentos para a fundação, descobriu evidências chocantes. A mãe dele não só sabia das maquinações de Vanessa, mas participara ativamente, recebendo depósitos secretos em uma conta offshore para facilitar o casamento e a herança. Sua mãe orquestrou parte do esquema, Sr. Almeida. E-mails mostram que ela via Vanessa como uma aliada para controlar seus bens. Revelou o advogado em uma reunião tensa na sala de estudos, pastas espalhadas como provas de um crime. Ricardo sentiu o mundo girar, uma dor emocional mais aguda que qualquer sintoma físico. Minha própria mãe? Como superar uma traição assim profunda? Luciana, ao lado dele, segurou sua mão tremendo. Empatia transbordando em lágrimas silenciosas. Lembrava de sua tia que a traíra após a morte da mãe, roubando a herança modesta da família. Isso dói como uma faca no peito, mas você não está sozinho. Vamos confrontar isso juntos pela verdade. Inspirado pela força dela, Ricardo marcou uma reunião familiar em um restaurante neutro, longe da mansão, para expor tudo. O confronto foi dramático, como uma cena de novela onde segredos explodem em meio a pratos intactos e olhares acusadores. A mãe, pálida ao ver os documentos projetados em um tablet, gaguejou. Foi para proteger a família. Você estava morrendo. Os irmãos, cúmplices menores, desviaram os olhos envergonhados. Ricardo, voz firme mas quebrada, rebateu. Proteger, vocês me venderam por dinheiro. Superação não é roubar do fraco, é erguer quem caiu. Luciana, em um gesto de coragem, acrescentou. Família é sobre amor incondicional, não condicionado a fortunas. A mãe chorou, confessando tudo em um desabafo torrencial, revelando sua própria insegurança financeira após anos de ostentação falsa. Em um twist emocional, Ricardo, após um silêncio pesado, ofereceu perdão parcial. Não quero mais contato, mas pagarei uma pensão. Não por obrigação, mas para encerrar esse ciclo de ganância. A empatia por sua mãe, misturada à dor, o humanizava, mostrando que superação inclui misericórdia seletiva. Para aliviar o peso no carro de volta, Luciana imitou a voz trêmula da mãe. Foi para proteger a minha bolsa de grife, fazendo Ricardo rir. Apesar das lágrimas, você é terrível e perfeita. Esse evento catalisou um juramento de amor mais profundo. Naquela noite, em uma varanda sob estrelas, Ricardo ajoelhou-se devagar. Um gesto que meses antes seria impossível. E tirou um anel de diamante discreto do bolso. Luciana, você me salvou da doença, da traição, de mim mesmo. Quer casar comigo e construir um legado de verdade? Ela, coração disparado, lágrimas de alegria escorrendo, hesitou por um segundo, pensando em sua jornada. Humilde. Sim, 1000 vezes sim, mas prometemos. Nada de ostentação, só nós e nosso amor. O beijo que se seguiu foi intenso, cheio de promessas românticas, com paqueras sussurradas sobre uma lua de mel em uma ilha remota. Mas uma situação nova surgiu. Com o casamento planejado, rumores na mídia, vazados pela família, pintavam Luciana como caça-fortunas, forçando-os a uma defesa pública. Em uma entrevista conjunta para uma revista, eles transformaram a narrativa. Nosso amor nasceu na adversidade. É prova de que superação vem do coração, não do banco. O artigo viralizou, inspirando milhares, e Luciana, empoderada, lançou um podcast sobre cuidados paliativos, misturando histórias reais com toques de humor sobre enfermeiras que viram noivas. Ricardo, como convidado surpresa, brincou. Eu era o paciente mais teimoso, ela a curadora de almas. Essa exposição trouxe empatia global, mas também ameaças veladas da família, preparando um final onde o amor triunfaria sobre todas as sombras. No crepúsculo de uma jornada que transformara a dor em triunfo, Ricardo e Luciana enfrentavam o capítulo final de sua odisseia,
onde as cicatrizes do passado se curavam não só pelo tempo, mas pelo poder irrefutável do amor autêntico. Com a saúde de Ricardo agora em plena remissão, um fenômeno que os médicos publicaram em revistas científicas como o caso Almeida, atribuindo-o a uma combinação rara de tratamentos inovadores, resiliência mental e o efeito companheiro que Luciana personificava. O casal planejava o casamento com uma simplicidade que contrastava com a opulência da mansão. Nada de festas extravagantes, só nós, amigos verdadeiros e um pôr do sol como testemunha, decidiu Ricardo, enquanto organizavam os detalhes em uma mesa coberta de flores colhidas do jardim, o perfume delas misturando-se ao aroma de café fresco que Luciana preparara. Ela, radiante em um vestido casual que realçava suas curvas suaves, assentiu com um sorriso. Exato. Nosso amor não precisa de holofotes. Ele brilha por si só. Mas por trás da serenidade, um plot twist surpreendente se aproximava. Um que reescreveria não só sua história, mas o significado de destino para ambos. O dia do casamento amanheceu com um céu azul imaculado, em uma praia isolada no litoral norte de São Paulo, onde ondas suaves sussurravam segredos ao vento. Amigos leais, aqueles poucos que haviam ficado durante a doença, como o velho sócio Carlos, que agora gerenciava a fundação ao lado deles, reuniram-se em um círculo íntimo, cadeiras de bambu enfeitadas com conchas e lanternas. Luciana, caminhando pela areia com um vestido branco fluido que dançava com a brisa, carregava um buquê de flores silvestres, seus olhos castanhos brilhando de emoção ao avistar Ricardo, elegante em um terno leve, esperando sob um arco de videiras. Você está linda, como um sonho que eu nem sabia que sonhava, sussurrou ele ao pegá-la pela mão, um flerte sutil que fez o coração dela acelerar. A cerimônia foi tocante, votos trocados com vozes embargadas, prometendo amar nas calmarias e nas tormentas, na saúde e na superação. Mas no meio da troca de alianças, um convidado inesperado surgiu. Uma mulher idosa, apoiada em uma bengala, aproximando-se devagar pela areia. Era a tia de Luciana, aquela que a traíra anos antes, mas agora com olhos cheios de arrependimento e uma carta amassada na mão. Eu não vim para estragar, vim para revelar, disse a tia, voz trêmula, entregando a carta a Luciana. O plot twist explodiu como uma onda inesperada. A carta, datada de anos atrás, era de um doador anônimo que salvara a mãe de Luciana de uma dívida médica esmagadora, permitindo que ela vivesse seus últimos dias com dignidade. O doador, Ricardo, que, em sua era de filantropia discreta antes da doença, ajudara dezenas de famílias humildes sem alarde. Eu nunca soube que era sua mãe, confessou ele, olhos arregalados ao ler a carta ao lado dela. O mundo parando por um instante. Luciana, lágrimas, escorrendo como pérolas salgadas, abraçou-o forte. O destino nos uniu antes mesmo de nos conhecermos. Você salvou minha família e eu salvei a sua alma. A tia, redimida pelo gesto, explicou. Guardei isso por egoísmo, mas ver vocês agora me fez ver o erro. O momento carregado de emoção profunda transformou o casamento em um ciclo de karma perfeito. Superação não só pessoal, mas coletiva, onde traições do passado se dissolviam em perdão inesperado. Os convidados, comovidos, aplaudiram e Carlos, para quebrar a intensidade, brincou. Bem, se isso não é roteiro de filme, eu sou um peixe. Próximo twist, um tubarão no bolo? Todos riram, aliviando o ar com humor, enquanto Ricardo puxava Luciana para um beijo apaixonado. Meu amor, você é o milagre que eu nem pedi. Os anos que se seguiram foram um testemunho vivo de superação e romance eterno. A fundação cresceu, salvando vidas em todo o mundo com pesquisas financiadas por Ricardo, e Luciana, agora diretora clínica, viajava com ele para palestras inspiradoras, compartilhando sua história como farol para outros.
Em uma viagem para a Itália, o primeiro destino internacional desde a recuperação, eles reviveram momentos românticos, passeios por vinhedos, onde Ricardo, fingindo tropeçar em uma videira, caiu dramaticamente nos braços dela. «Ops, caí de novo, no seu amor!» brincou ele, rindo enquanto ela o salvava com beijos. «Você é incurável, sabia? Mas eu amo curar você», rebateu ela, paquerando com um piscar de olhos que os levava a noites de intimidade sob céus estrelados. A família cresceu de forma inovadora. Adotaram 2 crianças de um orfanato apoiado pela fundação. Uma menina com uma doença rara que eles ajudaram a tratar e um menino cheio de energia que os fazia rir com travessuras diárias. «Papai, por que você diz que mamãe é sua enfermeira eterna?» perguntou a menina uma vez durante um piquenique familiar. Ricardo, com Luciana ao lado, respondeu rindo: «Porque ela curou meu coração quando ninguém mais podia». Luciana, emocionada, acrescentou: «E ele curou o meu, mostrando que o amor vence tudo». Mas nem tudo era perfeição. Desafios surgiam, como recaídas leves na saúde de Ricardo, que testavam sua resiliência. Em uma delas, durante uma crise de fadiga, Luciana o cuidou com a mesma dedicação inicial, massageando suas costas e cantando canções antigas. «Ainda sou sua paciente teimoso?» perguntou ele, fraco, mas sorridente. «Sempre, mas agora com bônus de beijos», respondeu ela, selando os lábios nos dele em um gesto romântico que dissipava as sombras. A família distante, vendo o sucesso público do casal, tentou uma reconciliação final, mas Ricardo, sábio pela superação, manteve distância. «Perdoo, mas não esqueço. Nossa família é aqui». 3 anos após o casamento, com as crianças correndo pelo jardim da mansão, agora cheia de vida, Ricardo e Luciana sentaram-se no mesmo banco onde tudo começara, refletindo. «Quem diria que uma doença me traria o maior tesouro?» murmurou ele, beijando sua mão. «O destino, amor. Ele nos mudou, mas nós o superamos», respondeu ela, olhos cheios de uma empatia que os unia para sempre. E assim, em meio a risos infantis e promessas eternas, sua história provava que milagres acontecem não por acaso, mas pelo coração que ousa amar. Uma lição comovente que inspirava o mundo, ecoando o título de sua vida: desprezado pela família, transformado por uma enfermeira e renascido no amor verdadeiro. Anos se passaram como páginas viradas em um livro épico, onde cada capítulo de Ricardo e Luciana não era apenas sobrevivência, mas uma celebração vibrante da vida que eles reconquistaram das garras da adversidade. A fundação que fundaram, batizada de Horizontes de Esperança, havia se expandido para além das fronteiras, tocando continentes inteiros, com programas de pesquisa que não só combatiam a esclerose, mas inovavam em curas para outras doenças neurodegenerativas. Ricardo, agora um palestrante global aos 50 anos, viajava o mundo com Luciana ao lado, compartilhando sua história em conferências lotadas, onde plateias se levantavam em ovações, inspiradas pela narrativa de um homem que desafiara a morte e uma mulher que o ancorara com amor inabalável. A superação não é um destino, é uma jornada que compartilhamos, declarava ele nos palcos, enquanto Luciana, com sua clínica integrada à fundação, treinava enfermeiras em todo o planeta, ensinando que o cuidado vai além do corpo. Ele cura almas, mas o que tornava sua vida um milagre contínuo era a família que construíram. As 2 crianças adotadas, Sofia e Lucas, agora adolescentes cheios de sonhos, que viajam com eles, aprendendo lições de resiliência em cada aeroporto e hotel. Sofia, com sua paixão por ciência, ajudava nos laboratórios da fundação, enquanto Lucas, o palhaço da família, criava vídeos virais sobre superando o impossível, que acumulavam milhões de visualizações, espalhando risos e esperança pelo mundo digital. Em uma virada do destino que ninguém
poderia prever, um novo plot twist surgiu durante uma expedição humanitária na Amazônia, onde a fundação construía uma clínica para comunidades indígenas afetadas por doenças raras. Ricardo, explorando uma trilha com Luciana, tropeçou em uma raiz exposta, um eco cômico de seus dias de fraqueza, caindo em uma poça de lama cristalina. "Ah, não de novo! Eu sou o rei das quedas épicas!" exclamou ele, rindo enquanto se levantava, coberto de barro como um guerreiro tribal. Luciana, tentando ajudá-lo, escorregou junto, e os dois acabaram rolando na lama, gargalhando como crianças em uma aventura desastrosa. "Olha nós, virando estátuas vivas da selva. Se isso for um sinal, é de que ainda somos jovens de coração", brincou ela, limpando o rosto dele com folhas úmidas, o que levou a um beijo enlameado, cheio de paquera e paixão renovada. "Você me faz cair e me levanta sempre", sussurrou ele, olhos brilhando com um amor que o tempo só aprofundava. Mas o verdadeiro milagre veio quando, ao se limparem em um riacho próximo, descobriram uma planta rara, uma erva indígena que os nativos usavam há séculos para tratar fraquezas musculares. Intrigados, eles coletaram amostras e, após testes rigorosos nos laboratórios da Fundação, revelaram-se propriedades químicas que potencializavam tratamentos para a esclerose, levando a uma patente global que salvou milhares de vidas. "O destino nos trouxe aqui não por acaso, mas para fechar o ciclo", confidenciou Ricardo a Luciana sob o dossel da floresta, selando o momento com um abraço que ecoava promessas eternas. Esse descobrimento catapultou sua história para um patamar lendário. Revistas internacionais os chamavam de "os salvadores modernos", e um documentário sobre sua vida ganhou prêmios em festivais, comovendo audiências ao mostrar não só a superação física, mas o romance que a sustentava. Cenas de flertes leves, como Ricardo surpreendendo Luciana com danças improvisadas em hotéis, ou ela deixando bilhetes românticos em seus bolsos dizendo "meu herói, meu amor para sempre". Em casa, com Sofia e Lucas, os momentos engraçados multiplicavam-se. Lucas, imitando o pai em uma queda dramática durante o jantar, derrubava pratos acidentalmente, levando a risadas coletivas. "Família, isso é herança genética ou maldição?", brincava Ricardo, enquanto Luciana, rindo, respondia: "É bênção disfarçada, nos mantém unidos". Mas o dilema final veio quando a família biológica de Ricardo, arrependida após anos de reflexão, pediu uma reunião. A mãe, agora idosa e humilde, confessou: "Eu errei, filho, vi seu sucesso e percebi o vazio do meu orgulho". Ricardo, com Luciana ao lado como âncora emocional, ofereceu perdão total. Superação inclui pontes, não muros. Venham para o nosso mundo. A reconciliação culminou em uma festa familiar expandida, onde netos e avós se misturavam, provando que o amor redime até as feridas mais profundas. No ápice de tudo, em um aniversário de casamento sob as estrelas da Amazônia, o mesmo local da descoberta, Ricardo e Luciana renovaram votos em uma cerimônia indígena, com fogueiras crepitantes e cantos ancestrais. "Você não só mudou minha vida, você a reinventou", declarou ele, ajoelhando-se para beijar sua mão, lágrimas de gratidão misturando-se ao orvalho da noite. Luciana, com o coração transbordando, respondeu: "E você me mostrou que milagres são reais quando amamos sem limites". O beijo que se seguiu foi eterno, interrompido só por Sofia e Lucas jogando pétalas, gritando: "Viva os heróis do amor!". Anos depois, com netos correndo pelo legado que construíram, sua história inspirava gerações, provando que do desprezo nasce a força, da doença a cura e do amor o infinito. Assim, Ricardo e Luciana não só sobreviveram, eles transcenderam, deixando um mundo melhor, onde cada coração batia ao ritmo da superação inabalável.